Reverendíssimo diácono, caros filhos, para que serve a Sagrada Escritura? Padre, mas por que essa pergunta? Porque por vezes nós temos instrumentos dados por Deus, os quais nós não sabemos o que é, para o que serve e nem como usar. A Sagrada Escritura, ela é um instrumento dado por Deus para que possamos conhecê-lo, para que possamos ter intimidade com Ele. De modo sobreeminente, os Evangelhos expressam e nos dão isso. Poderíamos talvez nos perguntar, mas por que 4? Em suma, dizem eles a mesma coisa, falam sobre nosso Senhor. Acabamos de ouvir proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. É Ele, é dele. Mas em vista de uma necessidade nossa, temos estes 4 que nos mostram a verdade. E o que cada um mostra? Cada um foi apresentado de uma forma. São Marcos, por exemplo, é dirigido aos judeus, mas de modo mais conciso, resumido, direcionado. E com isso é colocado como o Evangelho do catecúmeno, aquele que está conhecendo. São Lucas, de modo diferente, é aqueles que estão fora, aqueles que vêm de fora, e apresenta essa realidade externa daqueles que abraçam a fé. Tem um sentido mais lógico, a sua estrutura mais apurada. São João, diferente dos 3 sinóticos, ele tem uma característica mais teológica e diferencial. Não tem uma visão tão no caminhar das coisas, mas dado o conhecimento, um aprofundar. E São Mateus, o Evangelho que ao longo deste ano estamos bebendo e que nos leva a conhecer o Senhor. São Mateus escreve também para os judeus, recém-convertidos ao cristianismo. E por isso vemos marcas. Assim como São Lucas tem a Anunciação, mas é escrito aos judeus, que é uma sociedade patriarcal, e por isso não a Virgem Maria, mas a São José. Ao longo da vida de Jesus vemos, assim como falava na lei, assim como era anunciado pelo profeta. São Lucas não colocaria tal coisa, até porque, bom, os que estão fora, os que não eram judeus, não tem ideia do que seja a lei, o que o profeta A, B ou C disse. Mas aqueles que eram, bom, então aquilo que fora dito está sendo agora confirmado, está sendo agora vivenciado. E tem esta característica também para nós. É o Evangelho que se apresenta como catequista, aquele que conduz. Vemos que nosso Senhor, em primeiro lugar, chama os seus discípulos. Começa chamando Pedro, André, Tiago, João, e aí vai chamando todos os demais. Depois, dentre os seus discípulos, chama os 12. E em meio a isso vai caminhando, vai formando.
mostra quem ele é diante daquilo que diz e diante daquilo que faz. Cura os cegos, faz andar os coxos e aleijados, restitui a voz aos mudos, faz ouvir os surdos, faz curar os leprosos e anuncia este sentido da plenitude da lei. Tudo aquilo que era anunciado e apresentado sobre aquele que seria o Messias, tudo aquilo que o Messias faria, ele então vai mostrando, demonstrando. Mas chegamos ao Evangelho de hoje e nosso Senhor prova. Para que servem provas? Para, talvez, quem esteja na escola, os alunos devem achar que é para causar tormento e dor de cabeça. Não. É para que aquele quem faz avalie a si mesmo diante do seu conhecimento. É fato, serve também para os professores medir, bom, o que eu estou fazendo, apresentando, anunciando, está sendo aprendido? Porque se não está, eu tenho que mudar. Agora, nosso Senhor prova, mas Ele é Deus. Ele já sabe quem eles são, o que eles sabem, mas quer fomentar nos seus, que eles reconheçam. Às vezes é necessário um estremecer para falar, é isso mesmo. Então nosso Senhor faz uma prova de duas questões. A primeira, quem dizem por aí que eu sou? Bom, vocês estão indo por aí, chama, conduz os mancos, os cegos, chama o povo para ouvir a pregação, tá, e o que eles estão dizendo de mim? E o povo responde e apresenta de acordo com aquilo que conhecia. São João Batista vem numa tradição e manifesta aquilo que fora apresentado outrora, há 400 anos antes. Anuncia, batiza como os profetas. Então, bom, é como João Batista, é como Elias, é como Jeremias, é como os profetas. Não ia falar que era como Moisés, porque Moisés era tido como único, mas como os profetas que anunciavam, que mostravam a verdade, que curavam. Essa é a visão do povo diante daquilo que eles viam e conheciam. Ok, e vocês? A resposta dos apóstolos tem que ser diferente. Por quê? Porque eles não estão de vez em quando, eles estão costumeiramente. Eles acompanham o Senhor, eles têm intimidade com o Senhor, eles têm proximidade com o Senhor, eles convivem com Ele. Então vocês têm que reconhecer. Então, para vocês, quem eu sou? São Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ótimo, conseguiu conhecer. E nós? É fato que, assim como a Sagrada Escritura, que é um instrumento que por vezes nós não sabemos usar, a liturgia, a missa, também. Não adianta eu achar, tá bom, eu sento aqui, escuto o povo lendo, o padre falando e vou. Não. É Deus falando a mim, hoje. E eu tenho que também ver e entrar nesta prova. Deus também está me perguntando hoje: o que dizem para aí de mim? Quem para o mundo eu sou? Tem uma parte desajuizada que diz que Deus não existe. Bom,
Assim também tem gente que é cega. Porque basta ter olhos e um mínimo de razão para ver que Deus existe. Padre, como a gente vê que Deus existe? Olha a sociedade e o mundo. O mundo enquanto coisas. Aquilo que existe no universo. Vemos que existe uma ordem. O planeta gira, tem um organograma, tem os outros planetas. A natureza tem ordem, ela tem um período de crescimento, chuva. E o homem? Desordem. É só ver. Alta temporada, o trânsito que fica, é uma desordem. Bom, o homem causa desordem. As coisas têm ordem. Logo, não é o homem que causa ordem. Tem que ser alguém maior. Quem? Deus. É fácil ver que Deus existe. Mas tem gente que acha que não. Paciência. Tem gente que não quer ver o óbvio. E os outros? Tem gente que fala que Jesus é um psicólogo. Tem gente que diz que Jesus é um grande pedagogo, que é fundador de uma religião, que é um grande curandeiro. Tá bom. E nós? Quem Jesus é para mim? Porque aqui estamos, e não estamos esquentando o banco da igreja, porque tem gente que vem para o checklist, ou seja, esquentar o banco. Tem gente que vem para a missa para esquentar banco, porque vir à missa e assistir na televisão parece ser a mesma coisa. Vem, mas não presta atenção no que é lido, no que é falado, no que é celebrado. Só vem, senta no banco e acabou. A missa é uma celebração de todos. O padre preside, mas tem gente que, apesar de estar no banco, não celebra, porque nem atenção tem, nem sabe o que está fazendo. Bom, esse realmente não vai conhecer Jesus. Mas se eu não sou assim, se eu venho para estar com o Senhor, se eu venho para celebrar a Santa Missa, se eu venho para estar com Ele, para ter intimidade com Ele, bom, então eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que dar testemunho de quem Ele é. Bom, quem é Jesus? Quem faz checklist ou quem finge que é católico vai dizer, é um gênio da lâmpada. Padre, como assim? Ninguém diz que Jesus é um gênio da lâmpada. Diz. A pessoa, Senhor, eu fui na missa, então o Senhor me dá a minha graça que eu quero. Jesus é um gênio da lâmpada, eu esfrego, ele tem que realizar meus desejos. Não. Deus é bom, Deus é Pai, Deus tem que me honrar. Quem é você na fila do pão? Ninguém. Deus não tem que te honrar porcaria nenhuma. Você tem que honrar a Deus. Se Deus tivesse que te honrar, você é Deus, e Ele é qualquer outra criatura. É o contrário. E aí vocês não sabem quem é Deus, e nem quem é você. Quem é Deus? Poderíamos dizer, como São João, Deus é amor. Bom, se Deus é amor e eu conheço Deus, por que eu estou fugindo do amor? Podemos dizer como São Pedro, é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Ótimo, e por que eu estou fugindo de Deus?
Padre, mas eu não estou fugindo de Deus, eu venho à missa, eu rezo em casa, e a sua vida continua a mesma porcaria. Você continua com os mesmos pecados, você continua com os mesmos vícios, você fica com as mesmas manias, você continua com os mesmos medos. Se você conhece a Deus, ou diz conhecer e não muda, então você não conhece. Porque, assim como todo o sistema que a gente tem, Android, iOS, etc., tem uma programação, nós temos uma programação também, intrínseca. Se conseguimos conhecer a Deus, é impossível eu fugir de Deus, é algo próprio. Porque a beleza atrai, a bondade atrai. Se eu consigo reconhecer isso em Deus, então eu vou a Ele. Não tem como não resistir a Ele. Só tem como resistir se eu não conheço. Se eu continuo com a mesma vida de sempre, a síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, então não conheço a Deus. Nosso Senhor continua nos perguntando: e para vós, quem eu sou? Quem tem sido Deus na minha vida? Quem me conduz? Ou eu estou querendo tomar conta de tudo e fazer tudo ao meu jeito? Porque assim eu não conheço a Deus. Se eu acho que eu que mando, que eu que consigo, que eu que faço, então eu que acho que eu sou Deus. É necessário sabermos reconhecê-lo. Se conhecemos a Deus, veremos que São João está certo. Deus é amor. E quem conhece o amor, não só se deixa amar, como quer amar. E sabe se entregar e se deixar conduzir por Ele. Se reconhecemos que, como São Pedro, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, o Filho de Deus, então eu vou a Ele. E aceito que Ele me oferta a salvação. Eu vejo aquilo que está me levando para longe e eu mudo. E me abro a graça. E não fico mais na mesma. Se eu reconheço a Deus, eu anseio ser diferente. Vemos como a Virgem Maria conheceu a Deus. Conheceu e diante do falar do Senhor, que seja feita a tua, não a minha, a tua vontade. Que se cumpra a tua palavra na minha vida, não o que eu quero, mas o que tu queres, ainda que mude todos os meus planos. Que saibamos reconhecer a Deus e manifestemos na nossa vida, nos nossos atos, porque conhecer a Deus é querer anunciar aquele que é o amor, aquele que é o Salvador de nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.